E é justamente por isso que eu quero pregar sobre esperança. Porque muitas vezes a gente acha que o tema coragem só entra em cena, Domingos, quando o medo vai embora. A gente acha que a esperança só entra em cena quando o desânimo vai embora. A gente acha que a provisão entra em cena quando a escassez vai embora. Mas na verdade todas essas coisas só vão embora quando o novo de Deus chega. Quando a vida de Deus chega, a morte tem que sair. Quando a esperança se manifesta, todo abatimento e desânimo tem que cessar. Alguém comigo aqui? Quando a provisão que vem dos céus é derramada sobre nós, toda escassez ela cessa, porque o novo de Deus estabelece novas realidades. E nessa semana a gente foi bombardeado por muitas notícias, e eu em especial tive acesso a algumas imagens e ouvi alguns testemunhos sobre o Rio Grande do Sul, e deixou muito mal. Ouvi, por exemplo, coisas que fizeram com crianças em abrigos, porque quando alguém perde a vida no meio de uma catástrofe, é algo que não dependeu de ninguém, é um fenômeno natural, a gente não tem controle. Mas quando um homem decide fazer mal a uma criança vulnerável, isso fala a respeito de alguém que decidiu fazer o mal, mesmo podendo não fazer. Mas a Bíblia fala que pecado não é só o mal que fazemos, mas pecado também é o bem que poderíamos fazer e escolhemos não fazer. E essa semana me edificou muito ver a mobilização de pessoas na linha de frente, igrejas se mobilizando, famílias se mobilizando, médicos, voluntários, socorristas se mobilizando. E apesar do cheiro, apesar dos desafios, apesar das doenças, apesar das ameaças, apesar das retaliações, eles são imparáveis, estão dormindo muito pouco, comendo muito pouco, mas a alegria deles em cada resgate, a alegria deles em cada família que eles estão conseguindo de alguma forma afetar, irmão, isso gera em nós, como igreja, como brasileiros e como povo de Deus, uma esperança. Porque aqueles que perderam a esperança na humanidade, você vai olhar nos comentários, a preocupação deles é só com os animais. Você já deve ter ouvido ou lido essa frase em algum lugar: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu me apaixono pelos animais. Na verdade, todas as vezes que eu ouço alguém falando isso, para mim nada mais é do que o grito de socorro de alguém que quer acreditar, mas por conta de alguma ferida ou algum trauma, decidiu não acreditar. Mas nessa manhã eu vim aqui declarar: eu creio, eu tenho esperança na igreja de Jesus, eu tenho esperança no Brasil e nos brasileiros, eu tenho esperança nas famílias, eu tenho esperança no futuro, eu tenho esperança que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Alguém comigo aqui? Eu tenho esperança que os nossos filhos, eles irão mais longe do que nós fomos, os nossos filhos serão mais crentes e apaixonados por Jesus do que nós somos. Eu tenho esperança, irmão, que aquele lugar que foi tão afetado vai viver a dupla honra de Deus, que no meio de toda ferida, no meio de tudo que foi lançado sobre eles como caos, como falta naquele lugar, Deus irá fazer uma coisa nova. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? E aí ontem a gente fez uma festinha de aniversário da Chloe, nossa filha caçula. Ela fez 2 anos. A gente tem a Cessi, que vai fazer 11, a gente tem o Ben, que vai fazer 4, e a Chloe ontem fez 2 anos. No meio da festa eu recebo a notícia que uma família de ovelhas nossas, um casal, perdeu um bebê recém-nascido. E esse é o desafio do ministério. Você sai de uma festa de aniversário da sua filha, você vai orar antes do sepultamento do filho de alguém. E a gente estava no corredor, e aí chega o pai, e eu não vou dar muitos detalhes para não expor, mas me edificou muito. E eu decidi no corredor daquele hospital pregar sobre esse tema hoje de manhã, porque eu vi a esperança nele. Ele falou: pastor, a gente orou e fez tudo o que pôde, o Senhor recolheu para si. Eu agradeci pelo tempo que eu pude ser pai dele, 16 dias. E agora a minha esperança é que o meu outro bebê, que são gêmeos, ele fortaleça, ele seja curado. E eu vi um pai que ele estava caminhando entre o luto e a esperança, alguém que estava caminhando entre o caos e a expectativa. Irmão, e é exatamente assim a nossa jornada de fé. A nossa jornada de fé, Diniz, não é marcada só por topos. A nossa jornada de fé não é marcada só por tempos bons ou ventos favoráveis. A nossa jornada de fé não é marcada só por boas notícias. A nossa jornada de fé também é marcada por coisas que fogem ao nosso controle. Também é marcada por
notícias ruins que batem à porta. Eu costumo dizer que nenhum gigante envia um telegrama antes de se apresentar. Não, eles aparecem da noite para o dia. Tempestades surgem da noite para o dia. Alguns desertos emocionais que a gente enfrenta começaram da noite para o dia. Mas assim como, recebe isso aqui alguém em nome de Jesus, alguns desafios surgiram da noite para o dia, assim também eles cessarão na sua história em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Levante suas mãos. A palavra de Deus diz que o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que o Senhor não está indiferente às nossas lágrimas. Por acaso o Senhor não recolhe cada uma delas no seu odre? Cada uma delas está sendo computada. Cada lágrima no dia da crise é uma semente que vai gerar frutos que ecoarão na eternidade. Deixa eu profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Você não vai desanimar apesar dos desafios. Você não vai parar no meio da tua jornada a despeito dos teus inimigos. Você não vai sucumbir. Você não vai retroceder. Não, existe uma firme expectativa e uma esperança. Cremos que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos, nós não achamos, nós sabemos que agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Por isso nós declaramos, declare com autoridade, diga eu declaro, diga eu creio, que em meio a todo caos há uma palavra de esperança. Diga aí, a esperança tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, muita gente desanimou em relação à esperança porque tentou nomear de esperança coisas, pessoas, circunstâncias que não são esperança em si. A esperança é só uma pessoa, e a esperança só carrega um nome. Mas às vezes colocamos a nossa esperança, Dani, a nossa expectativa em uma promessa, em uma porta, em uma pessoa, em um contrato, em um relacionamento. E se esse relacionamento não floresce, se esse contrato não sai, se essa porta não se abre, a gente vê a nossa esperança indo embora. Mas a responsabilidade é nossa. Ancoramos a nossa expectativa em algo que é volúvel, em algo que se move, em algo que é líquido. Zygmunt Bauman, um dos maiores sociólogos contemporâneos, ele fala a respeito de sociedades líquidas, ele fala a respeito de relacionamentos líquidos. Tudo que era firme e sólido está sendo liquefeito. A família tradicional, a nossa fé em Deus, as instituições, os balizadores culturais, sociais, tudo isso está sendo liquefeito. Então, aquilo que antes era firme, agora é relativo. E o problema é que a gente está vendo a nossa geração colocando a nossa firme esperança em algo que é volúvel. Homens mudam, promessas falham, negócios fecham, governos caem, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecem para sempre. Então, igreja, a gente não pode abrir mão da esperança. É um recurso, Deus nos deu, é uma ferramenta, é uma linguagem, mas precisamos colocar a nossa esperança na pessoa certa. Quando a minha esperança está em Jesus, ninguém me decepciona mais. Por quê? Porque eu não esperava de ninguém mais do que eu espero de Jesus. Billy Graham, ele fala que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade. Se a minha esperança está em Deus, ela não falhará. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 5,5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Engraçado, tem pessoas que perderam esperança na igreja. Olha para mim. O meu antigo pastor, ele era safado. Tem muitos pastores safados. Tem muitos. É um número menor do que tem de pastores sadios, mas tem muitos. Muitos conhecidos, inclusive, relevantes. Eu perdi a minha esperança na igreja porque o meu líder me feriu. Tem muitos líderes que ferem. Eu já errei várias vezes, talvez vou errar em algumas outras. Somos humanos, passíveis de erro. Mas sabe o que é interessante? Você se feriu talvez numa relação de trabalho, mas não parou de trabalhar. Você se decepcionou talvez com uma namorada, mas você não deixou de namorar. Mas nós nos ferimos com a igreja e decidimos abrir a mão da nossa esperança na igreja.
Irmão, não deixe que uma experiência pessoal remova de você uma expectativa sobrenatural. Não é sobre um homem, não é sobre um líder, não é sobre uma placa. Vamos, alguém comigo? Não é sobre uma denominação. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho esperança na igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo na igreja evangélica, eu falo na igreja de Jesus. Eu tenho esperança no corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando da sua família e da minha. Quando a gente está junto, debaixo do mesmo propósito, irmão, somos imparáveis. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é um substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Segunda definição é uma expectativa, espera, aguardo, é uma confiança. Sabe, a esperança tem uma variável também que é esperançar, é esperar, ter expectativas em algo. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se nós como crentes, quando eu falo crentes eu não falo evangélicos, aqueles que creem em Deus, perdemos a nossa esperança, perderemos também a nossa alegria. E tudo que o mundo não precisa é de um crente chato, rabugento e sem vida. Você tem que ser mais otimista do que todas as pessoas onde você trabalha. Você tem que ter uma esperança, uma expectativa maior do que todas as pessoas que te cercam. Não faz sentido alguém que não carrega o Deus do impossível dentro de si ter mais expectativa e uma impossibilidade do que nós. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava lendo sobre a história do Elon Musk, e eu estava vendo como que surgiu a ideia, por exemplo, daqueles trilhos magnéticos subterrâneos. Um dia ele estava no trânsito na Califórnia, acho que em Los Angeles, e ele viu aquele trânsito que é surreal, irmão. Los Angeles, Nova York, eu não lembro se Detroit, são algumas das cidades que tem o pior trânsito. Ele estava no meio do trânsito parado, ele falou: tem que ter um jeito melhor para fazer isso aqui. E aí surge a ideia de fazer linhas subterrâneas, magnéticas, em que os carros elétricos pudessem entrar e se locomover em alta velocidade sem nenhum tipo de acidente ou qualquer problema. E aí ele começa a criar debaixo do parque industrial de uma das suas empresas um protótipo. E esse cara começa a pensar: e por que a gente não consegue ter mais assertividade em lançar foguetes do que a NASA, por exemplo? A iniciativa privada costuma ter muito mais resultado do que algumas iniciativas estatais ou do governo. E aí ele lança a SpaceX. E para resumir, eu comecei a ler a história desse cara e eu falei: não é possível que alguém que talvez não creia no Deus do impossível se mova mais por impossibilidade do que o povo de Deus. A gente fala sobre tocar uma cidade, parece utopia. Alguém está pensando em fazer algo muito maior e não carrega o poder sobrenatural que a igreja de Jesus carrega. Pensamos em mudar a história de uma geração, parece poesia, parece que a gente está falando um jargão, mas tem uma agenda querendo afetar a sexualidade dos nossos filhos, roubar a pureza deles, e eles acreditam que se forem estratégicos e estiverem paciência, eles vão afetar toda uma geração, eles vão afetar toda a cosmovisão de uma próxima geração. Igreja de Jesus, nós temos algo que não podemos abrir mão: a esperança, a confiança, a expectativa de que o Deus do sobrenatural vai operar coisas sobrenaturais de forma natural. Nós precisamos confiar e nos agarrar na certeza de que o impossível diante de Deus se torna inevitável. Aquele que andou sobre as águas, aquele que trouxe Lázaro de volta dos mortos, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, ele vai fazer de novo. Alguém comigo aqui nessa manhã? Vamos, se for para ele, você pode fazer melhor. Esperança não nos decepciona. Então o que é esperança? Fala comigo. Esperança é uma expectativa em relação ao novo. Segundo tópico da mensagem de hoje. Pastor, eu já entendi o que é esperança, mas como eu posso me mover em esperança? Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você precisa se apegar à esperança que professa, senão você vai dizer para todo mundo que Jesus cura, mas quando a doença bate na porta da sua casa, você vai ter dúvida se de fato Ele é capaz de curar.
Você precisa se apegar à esperança que você professa. Senão você vai dizer para todo mundo que Deus é o Deus do impossível, mas quando a impossibilidade é você que precisa, você vai ter dúvida se de fato ela vai acontecer. Precisamos nos apegar à esperança que professamos, senão a gente vai começar a ter uma fé que ela não é só teológica, mas ela se torna só simbólica, quase esotérica. Não, a gente tem que ter uma fé racional. Eu sei porque sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu sei que os meus inimigos serão abatidos, os que tentarem me parar serão parados. Vamos, alguém? Os que tentarem me confundir serão confundidos, porque há sobre mim a cobertura do sangue de Jesus, e eu sei que o sangue do Cordeiro é suficiente para me livrar de tudo que tente me parar, para remover toda mácula, toda mancha, toda condenação. Eu sei que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por mim, e a partir da sua entrega eu fui feito justiça de Deus. Eu sei que os meus filhos viverão coisas que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas Deus prometeu que os filhos e os filhos dos meus filhos seriam abençoados debaixo de uma bênção geracional. Eu sei que toda maldição hereditária foi quebrada em Jesus, e que uma bênção foi estabelecida, e ela vai escorrer sobre geração e geração, e eles contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Se você não professa alguma esperança, você não tem responsabilidade de se apegar a nada. Olha para mim, eu quero ser bem pastoral com você nessa manhã. Você está recebendo algo de Deus? Diga amém. Se você não está pronto a se apegar a algo, não professe, senão o que você professa é um desserviço. Se você não está pronto a confiar, nem fale sobre. Espere o processo ser concluído dentro de você, porque isso gera confusão. Eu coloco na legenda de um post algo sobre Jesus, mas nada no entorno da minha história aponta para Ele. Coloco uma foto de biquíni, seminua, e um post sobre Jesus. Nada nessa mensagem corrobora ou é coerente. Pastor, mas é um processo. Viva o processo, depois professe. Não se exponha, é uma proteção para você. Você está comigo? Não se exponha, viva o processo. E eu estou falando isso por zelo. Olha para mim, irmão. Não é por um controle, não é por uma questão nem de moral ou conduta. Estou falando por zelo. Por quê? Porque a partir do momento que eu professo, eu tenho uma responsabilidade de me agarrar àquilo que eu professei. 2017, quando eu quase morri, a minha fé foi testada, mas principalmente a minha mensagem foi colocada em xeque. Porque na noite anterior da minha internação, eu orei por enfermos e eles foram curados. Eu preguei sobre uma fé que gera milagres. Na noite seguinte, eu estou num CTI de fralda lutando para sobreviver. Eu não tinha o direito de me abater, porque por anos eu preguei para quem estava abatido que eles precisavam se levantar. Mas se eu nunca tivesse professado isso, eu não tenho responsabilidade. Agora, se eu professo, eu preciso me agarrar àquilo que eu professei. Se eu falo que Deus é suficiente para suprir, irmão, se eu prego aqui que a visão carrega a provisão, não dá para eu apontar para a igreja uma visão que Deus nos deu e falar em algum momento que a provisão não veio. Ou eu vi errado, ou o que eu estou ensinando está errado. Porque precisamos ter mais responsabilidade com aquilo que professamos. Mas quando a gente se apega com firmeza ao que professamos, nos tornamos imparáveis. Eu vou ler de novo, Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. 11.200 famílias online, Bolívia acabou de conectar. Glória a Deus. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu vou ler de novo, olha para mim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui fala sobre alegria, paciência e perseverança. Que a esperança, ela renova a minha alma. Eu preciso estar alegre na esperança. Uma esperança que gera abatimento não é esperança. Uma esperança que me deixa angustiado não é esperança.
Pelo contrário, a esperança expulsa a angústia. A esperança coloca em retirada os pensamentos de morte, de dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu preciso ser paciente na tribulação. O que significa paciência na tribulação? É saber que o meu socorro vem. Eu não sei em que momento, mas eu sei que ele vem. Todos os dias abrir a janela e ver: não é hoje, mas amanhã eu creio que pode ser o dia. Não é hoje, mas amanhã, até que um dia, assim como do nada uma má notícia chegou, de repente uma boa nova vai chegar também. Você crê nisso? Um dia o médico falou: você tem que ser internado às pressas, talvez a gente precise abrir o seu coração. Mas um dia um médico também falou: você vai receber alta amanhã, você volta para casa. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no meu aniversário, uma carta de despejo na caixa de correio lá em Miami. Um dia eu e a Kezinha recebemos, no dia 7 de fevereiro, no dia do meu aniversário, 2 ou 3 anos depois, uma carta da imigração com o nosso green card. Então guarda isso aqui, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz que no lugar da vergonha, o Senhor tem para nós dupla honra. É no lugar. Não é num lugar periférico, não é num lugar parecido, não é num lugar próximo, é no lugar. Você foi envergonhado no teu casamento, é nesse lugar que Deus pode redimir você e a sua casa. Você foi ferido na sua saúde, é nesse lugar que Deus pode restaurar a tua saúde e mudar a tua sorte. Alguém comigo aqui, diga amém. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me alegrar na esperança. Eu não vou me abater enquanto eu espero. Não, eu estou feliz, eu estou animado. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu estou alegre na esperança. Segunda chave: eu preciso ser paciente na tribulação. Está doendo, mas vai passar. Está confuso, mas vai passar. Ainda bem que eu vi Jesus. As portas não estão se abrindo, mas vai passar. Davi recebe unção de rei, anos depois assume o reinado. José recebe um sonho de Deus, anos depois o sonho se torna realidade. Você recebeu uma palavra desde o ventre da tua mãe, anos depois várias delas já se cumpriram. E as que não se cumpriram, pastor, vão se cumprir em nome de Jesus. Você só precisa se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação. E a terceira chave: perseverar na oração. Olha para mim, eu conheço empresários que perderam tudo insistindo em uma ideia só por conta de ego. O cara dilapidou patrimônio, o cara perdeu o casamento, o cara se cansou só para não dar o braço a torcer, que não era uma boa ideia, um bom negócio. Ele perseverou até perder tudo. Eu conheço pessoas que persistiram em relacionamentos que sabiam que não eram saudáveis. No namoro só briga, angústia, choro. No noivado idem. Mas a gente acredita que uma aliança no dedo vai mudar tudo que os anos de relacionamento pré-casamento não mudaram. Em casa, um inferno dentro de casa. A gente perseverou com a ideia de que ia ficar tudo bem. Sabe o que é interessante? Muitas vezes não temos dificuldade em perseverar em coisas que nos trazem morte ou abatimento, cansaço, ruína. Mas é um desafio para a gente perseverar naquilo que traz vida, redenção, milagre. Se a gente falar sobre orar por 1 hora, parece um sacrifício. Se eu passar 20 minutos da mensagem, algumas pessoas estão em cólica. Perseveramos para zerar séries do Netflix, não conseguimos perseverar em 30 minutos orando. Perseveramos para fazermos algumas faculdades, como eu falei há 2 semanas atrás. Quem tem 3 pós-graduações não pode dizer para Deus que não tinha tempo para ler 4 evangelhos. Perseveramos para conquistar patrimônio. E aí quando a gente está velho já e o patrimônio foi estabelecido, a gente percebe que perdemos muito tempo sem viver propósito e chamado, porque a gente acumulou coisas que agora nem vai usufruir mais. Estamos no final da jornada. Mas a palavra de Deus diz: você precisa se alegrar na esperança, você precisa ser paciente na tribulação, e você precisa perseverar na oração. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, que hei de esperar? E o salmista reafirma, ele diz: a minha esperança está em Ti. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Feche teus olhos.
tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Pastor, o que me protege? Eu vou te falar o que te protege. O que te protege é a aliança de Deus com você. A aliança que Deus fez com você é o que protege você. E eu lembro que eu ministrei uma série aqui chamada Imparáveis, e eu liberei uma chave que eu queria muito poder aprofundar. Queria muito aprofundar hoje, falando um pouco sobre o poder da aliança e a garantia que a gente tem contra os inimigos que não carregam ela. Então, antes da gente entrar sobre algumas características da aliança, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que é muito comum a gente usar uma aliança como um símbolo no nosso casamento, mas eu não sei se você sabe, existe um porquê da aliança ficar no dedo esquerdo. Alguém sabe o porquê? Alguém já ouviu isso em alguma ministração, durante alguma cerimônia de casamento? Os romanos, eles acreditavam que a veia desse dedo, ela vai direto até o coração. Então, por que colocar uma aliança no dedo esquerdo? Porque o símbolo que eles estavam querendo gerar é declarando que eu tenho uma aliança com o seu coração. O meu coração foi conectado ao seu coração. Irmão, a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o poder da aliança é que uma aliança de Deus com um homem significa que Deus conectou o coração dele com o seu. Deus tem palavras para você, promessas para você, Deus tem sonhos para você, e Ele é o maior interessado em ver cada palavra que Ele liberou sobre você se cumprindo. Você pode declarar com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Declara com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, é que em todo o tempo a gente viu ao longo da história Deus fazer aliança com homens. Deus fez aliança com Noé, prometeu que a terra nunca mais seria destruída através de dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão, toda a primogenitura dele seria abençoada. Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi. Mas nós estamos debaixo de uma aliança superior, que é mais poderosa do que todas essas, porque em Jesus foi feita uma nova aliança, e você está debaixo dela. Você pode declarar com autoridade, diga: eu estou debaixo de uma nova aliança. Diga: perfeita, e tudo que eu preciso essa aliança carrega. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O autor segue dizendo: porque antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, essa é a hora que a igreja normalmente celebra, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui vem uma condicional: desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar antes da gente começar a falar sobre alianças é que Deus estabeleceu uma aliança superior através do sangue de Jesus. Você que é carismático, você estudou o módulo inteiro a respeito da aliança de sangue. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu não quero entrar em questões teológicas, mas eu lembro que eu li um livro no início da minha conversão, se chamava
Eu sei que vai parecer aleatório o tema, mas vai fazer sentido para alguém aqui. Se chamava O Porquê do Ímen. E fala o porquê da mulher que não teve uma relação sexual ter o ímen. E sabe o que é louco? Os médicos não conseguem explicar nenhum propósito para aquilo. Não existe nenhum propósito ou sentido para a mulher ter aquilo. Mas existe uma linha teológica que acredita que o propósito é espiritual. Porque quando uma mulher tem uma relação pela primeira vez, o ímen se rompe, então é dispersado o sangue. E naquele momento é feita uma aliança de sangue entre o homem e a mulher. Uma aliança de sangue, ela é superior a qualquer outra, porque ela não é feita de forma exterior, mas ela é feita a partir de uma conexão que agora se tornou um só. Você se tornou um com aquele que foi aliançado com sangue. Se você fizer como os reis faziam antigamente, ou alguns homens faziam em outras eras, pactos de sangue, a partir do momento que o seu sangue entrasse em contato com o sangue do outro, era impossível isso ser separado. Irmão, a aliança de sangue, ela é tão poderosa porque a partir do momento que o sangue se conecta ao seu, essa aliança ela é indivisível. Você está comigo? Diga amém. Então, quando Deus estabelece uma aliança superior com a criação, não é uma aliança feita só a partir de um contato exterior, mas a partir de uma nova genética. É por isso, irmão, que o evangelho não é mudança de estética, o evangelho é mudança de genética. O evangelho não é se vestir diferente, falar diferente. O evangelho é se tornar uma nova criatura, não mais escravo, agora filho, não mais cativo, agora livre, não mais maldito, agora abençoado. Você está comigo? Diga amém. Milagre da substituição. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Você está comigo? Então declara com autoridade, diga: Deus fez uma aliança comigo através de Jesus. E tudo que eu preciso, seja cura ou liberdade, seja poder ou autoridade, seja visão ou propósito, diga: tudo isso foi depositado nessa aliança. Primeira chave que eu quero compartilhar com você. Você está comigo ainda? Vocês estão felizes? Alguém está feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz de estar em Orlando. Primeira chave que eu quero compartilhar é que a aliança te protege. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado: a aliança te protege. Na série Imparáveis eu falei sobre aquele episódio entre Davi e Golias. E tem algo ali que é tão poderoso, que às vezes passa despercebido, e você pode usar em qualquer batalha espiritual que você enfrentar. A Bíblia diz que os exércitos têm medo do gigante, e já estavam até se acostumando com o grito dele. Então Davi, ele chega do nada para entregar comida para os seus irmãos. Ele não estava alistado, ele não era para estar ali, ele não foi convocado para enfrentar aquele gigante. Ele era o homem mais improvável, na verdade, para enfrentar aquele gigante. Mas a Bíblia diz que quando Davi olha para o gigante, em momento algum, Davi chama o gigante de gigante. Pega essa chave, irmão. Davi não chama o gigante de gigante, porque quando Davi olha para um homem grande, tudo que ele vê é a ausência de uma aliança. A chave que fazia Davi ser ousado é que ele não respeitava quem não carregava uma aliança. Irmão, eu quero pregar nessa noite. Vem comigo, por favor. Não se distrai. Davi olha para um homem grande, tem aliança? Não. Então quem é esse homem sem aliança com o Deus vivo, para enfrentar o exército do Deus vivo? Quando ele chama aquele homem de incircunciso filisteu, é porque a circuncisão era uma marca de uma aliança, era o despojar da carne para que fosse feita uma aliança. Então quando ele olha para um homem que não tem aliança, a pergunta de Davi é: como alguém que não tem aliança com Deus quer enfrentar alguém que tem aliança com Deus? Alguns já estão pegando. Essa chave é tão poderosa, sabe por quê, irmão? Porque quando eu entendo que Deus não tem aliança com os meus inimigos, eu não preciso mais temer nenhum deles. Você vai olhar para a depressão. Deus tem uma aliança com a depressão? Não. Então quem é a depressão para afrontar alguém que carrega uma aliança com Deus? Deus tem uma aliança com o câncer. Deus tem uma aliança com a vergonha, com a miséria. Irmão, olha para mim, você precisa lembrar em toda batalha espiritual, em todo momento difícil, em todo momento em que você é desencorajado, em que você é perseguido, em que você é desanimado, confundido, você precisa trazer à tua memória: os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, o inferno não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança. Você está comigo?
Então quando Davi olha para um homem sem aliança, é quase como se fosse um agente da imigração olhando para alguém que não tem um visa ou um green card. Você vai chegar na porta, você vai falar: tem green card? Não. Você é cidadão? Não. Você tem visto? Não. Então você não pode entrar. Por quê? Porque você não tem o que precisa para estar aqui, com algumas exceções. Eu vi alguns risinhos de canto de boca, tipo, eu conheço alguém que passou sem aviso. Se você não tem o que precisa, você não tem acesso. No reino espiritual, a mesma dinâmica se estabelece. Você vai olhar para uma doença e você vai lembrar: ela não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho. Então quem é esse câncer para afrontar alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus? Quem é essa mentira para tentar roubar de mim a esperança viva que me sustenta no dia mau? Você está comigo? Faz sentido para você? Então, primeira chave que eu quero compartilhar, irmão: a aliança, ela te protege. Você vai olhar para os seus inimigos de uma forma diferente agora, porque a primeira coisa que você tem que pensar não é no tamanho que eles têm, mas é no ponto fraco que eles têm. Se você for pegar artes marciais, por exemplo, a gente tem uma ovelha lá em Miami que ele é campeão de uma categoria não sei se eu posso falar o nome da franquia, tipo o UFC. Ele é campeão nessa categoria e ele foi lutar agora para defender o cinturão. E aí ele me ligou e falou: pastor, eu machuquei o meu joelho no treino e tá difícil até para eu pisar, a minha luta é amanhã, eu queria que você orasse comigo. Eu falei: cara, você vai cobrir o joelho? Ele falou: eu vou botar o tensor. Eu falei: então coloca nos dois, para o seu adversário não saber qual deles está ruim. E a nossa oração é para que você derrube o seu adversário antes dele perceber que você está mal. Aí eu estava pregando, se eu não me engano, em Alphaville, eu não lembro. Eu sei que quando acabou o culto eu fui olhar o site, estava assim: recorde histórico na carreira de fulano de tal, em 30 segundos ele finalizou a luta. Irmão, o inimigo dele nem conseguiu saber qual era o ponto sensível. Mas se ele soubesse, durante toda a luta, tudo que o inimigo ia focar é na sensibilidade dele. Por quê? Porque não importa o tamanho que você tem, o teu ponto sensível é o que te derruba. A palavra de Deus, e muitas vezes a gente interpreta isso de uma forma equivocada: olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a palavra diz que aquele que pensa estar de pé. A palavra não está falando de uma brecha que todos carregamos, mas ela está sendo específica como uma brecha que você sabe que tem, mas finge que não tem. Então você pode ser alguém muito usado por Deus, mas se você não vigiar nas suas conversas, uma mulher pode roubar de você o teu ministério, a tua família, a tua casa. Foi assim com Sansão, alguém separado por Deus, foi guardado por Deus da pureza, até da bebida alcoólica, foi levantado por Deus para ser um libertador do seu povo, mas ele deitou no colo errado e terminou como um palhaço dos seus inimigos. Você percebe, a força de Sansão era descomunal. A gente não vê relatos de alguém tão forte como ele, mas um ponto sensível colocou em xeque toda a sua história. Irmão, olha para mim. Assim como um grande homem de Deus pode ser derrubado por uma pequena brecha, os nossos inimigos, por maiores que possam parecer, também carregam pontos sensíveis. E eu quero falar sobre um único ponto sensível que você vai encontrar em todos os inimigos de Deus, e é só nele que você precisa focar. Eles não têm uma aliança com Deus. Cara, isso é tão forte, porque é tão simples, é tão poderoso. A gente pode usar em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento. Eu estou passando um momento de escassez, você vai olhar para a falta, para a miséria. A miséria não tem uma aliança com Deus. Filipenses 4,19, o Zulato ministrou aqui: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. O salmista declara: eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência passar fome. A miséria não tem uma aliança com Deus. Então, se você tem enfrentado esse inimigo, você vai olhar para essa perspectiva: qual é o ponto sensível da miséria? Qual é o ponto sensível das doenças? Qual é o ponto sensível da mentira? Eles não têm uma aliança com Deus. Levanta sua mão mais alto que você puder. Declare com autoridade, diga: Pai, a aliança que você fez comigo é o que me protege no dia mau. Diga: os meus inimigos, cada um deles, virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão envergonhados, abatidos, confundidos, porque nenhum deles carrega uma aliança de sangue. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Eu quero falar sobre algo que mudou a minha história e eu quero muito te convidar a abrir o teu coração para que essa palavra possa mudar a sua história também. Hoje é um domingo atípico e eu confesso que eu estou muito honrado com uma oportunidade que eu tive ainda há pouco. Fui convidado pela CNN Brasil para participar de um painel falando sobre expectativas para 2022. E é impossível falar de expectativas para o novo tempo sem falar de esperança. Então você que está online, a gente tem um culto um pouco diferente hoje e eu vou focar todo o nosso tempo na palavra. Eu quero de verdade que você abra o teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai gerar vida em você. E se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que está sendo liberado. Obrigado, Jesus, pela esperança viva invadindo cada família, cada casa, tocando cada nação agora. Nós cremos que a esperança tem um nome, Pai. A esperança se chama Jesus e eu oro para que essa esperança viva mude histórias nessa noite. Pai, eu oro para que haja cura, para que haja sinais, para que haja maravilhas. Eu oro para que essa palavra, Pai, seja como um divisor de águas na nossa história. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu lembro que no ano passado, eu tive a oportunidade de ministrar um pouco antes da gente começar 2021. E o tema da mensagem que eu trouxe no ano passado é que nenhuma lágrima seria esquecida. E tem um salmo, está lá no Salmo 56, 8, o salmista diz assim: registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas no seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. E com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Eu lembro que eu terminei o ano passado liberando essa palavra que nenhuma lágrima seria esquecida. A gente enfrentou um ano difícil em 2020, a gente enfrentou um ano difícil em 2021, mas eu sinto no meu espírito que a palavra de ordem para 2022 é esperança. A palavra para reconstrução é esperança. A palavra para recomeçar é esperança. A gente vê inúmeros milagres, inúmeros heróis da fé que precisaram de esperança e de fé para reconstruir um mundo que estava em caos. A gente vê isso com o Noé. Noé, ele termina o dilúvio e olha ao seu redor e o mundo que ele conhecia não existia mais. Ele precisa pegar a sua família, os seus filhos e recomeçar do zero. A gente vê isso também na história de José. José foi um homem chamado por Deus, um grande sonhador. E ele precisou ter sabedoria para governar em tempos de paz, mas principalmente ter sabedoria para governar em tempos de crise. A gente vê isso na história da igreja, a gente vê isso na história de Pedro, estabelecendo os pilares fundamentais da igreja no início da igreja primitiva. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que essas mesmas realidades você vai ver na tua história em 2022. A fé e a esperança guiando você, mesmo se algumas coisas não fizerem tanto sentido em alguns momentos. Tem uma passagem, está lá em Jeremias 29, 11, e eu amo falar sobre isso, porque é uma passagem que a gente usa tantas vezes para encorajamento e para edificar quem está desanimando. Mas a gente precisa entender o contexto sobre o qual essa palavra foi liberada. Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É interessante porque Deus está dizendo para o povo a respeito dos pensamentos que Ele sabe que tem a respeito do povo. Aqui Deus está deixando bem claro, irmão, que quando Ele diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem, é porque existem outros pensamentos a respeito daquele tempo e daquele povo. Deus está dizendo: olha, eu sei que tem pensamentos de morte, eu sei que tem pensamentos de desânimo, eu sei que tem gente pensando em desistir, mas eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E Ele termina essa declaração no versículo 11 dizendo: eu tenho planos de dar a vocês esperança e um futuro. Interessante que quando a gente vê o contexto que essa palavra foi liberada, o povo não estava voltando do exílio, o povo não estava voltando de uma guerra, o povo não estava voltando de um período difícil, pelo contrário, o povo estava no meio disso. O povo está sendo levado cativo, os seus filhos estão sendo feitos escravos, o povo está indo para um cativeiro e Deus está lembrando para eles, no meio desse processo, que Deus não havia se esquecido deles.
Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, irmão, que ter uma esperança viva não significa acreditar que as coisas vão dar certo, que tudo vai ser favorável só quando tudo vai bem. Muito pelo contrário. Manter uma esperança viva é você escolher o que define a tua história. Você não depender mais de circunstâncias externas, ou de palavras de homens, ou de cenários favoráveis, ou de um bom tempo quando você está navegando, ou de um tempo tranquilo quando você está no meio do deserto. A palavra está dizendo que a esperança viva é justamente uma firme convicção que mesmo que eu esteja na pior fase da minha vida, eu tenho a plena convicção de que Deus não se esqueceu de mim. O salmista, em outro momento, ele fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista está dizendo: eu posso estar no meio de um cenário de sombra, de morte, de dúvida, mas a esperança viva que eu carrego é que o Senhor está comigo. O Senhor não se esqueceu de mim, nem me abandonou. O Senhor não me deixou no meio do caminho, muito menos cancelou aquilo que prometeu que faria. Então você que está entrando agora, caiu de paraquedas na nossa live, eu quero falar sobre esperança. E de verdade, se existe alguma área da sua vida que precisa ser renovada, você está no lugar certo. E eu tenho uma palavra de vida para você. A Bíblia fala sobre esperança em vários momentos. Esperança, quando a gente vai para o dicionário, fala a respeito de um sentimento de quem vê como possível a realização de algo que deseja. Confiança em coisa boa, um dos dicionários diz. E uma das outras definições chama esperança de fé. E é interessante porque a palavra, Jeremias, Salmos, Isaías, ela fala sobre esperança o tempo inteiro. Jeremias 29:11, a gente acabou de compartilhar, e Salmos 42:11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente vê em vários momentos dos Salmos o salmista conversando com ele mesmo e o salmista ministrando sobre ele aquilo que ele esperava viver. O salmista está falando com uma alma angustiada e ele está trazendo à memória dele aquilo que dá esperança. Em outros momentos ele pergunta para si mesmo: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? E logo depois ele responde: o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A chave que eu quero compartilhar com você é que não tem problema a gente ter dúvidas no início dos nossos diálogos de introspecção. O problema é quando a gente não tem a resposta que vem logo depois. O salmista está perguntando para a alma dele: por que está assim tão triste? Mas ele termina dizendo: coloque a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele está no meio de um cenário difícil, ele está perguntando: eu levo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Mas logo depois ele traz a resposta. Ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmão, olha para mim. Eu posso estar falando com pessoas nessa noite que talvez tenha a primeira parte dessa pergunta, mas você ainda não tem a resposta. E eu quero, em nome de Jesus, liberar isso sobre você. Se você tem dúvida em alguma área da tua vida sobre como vai ser 2022, eu vim aqui só para te lembrar que Deus ainda tem planos de esperança e futuro para você. Deus ainda tem planos e projetos estabelecidos para você. Deus não mudou de ideia, Deus não deixou de ser Deus, Deus não está morto. E são essas certezas que fazem a nossa fé permanecer inabalável, mesmo que tudo esteja desmoronando ao nosso redor. São notícias o tempo inteiro. Irmão, se você ligar a tua TV de manhã e você terminar de assistir à noite, talvez a imagem que você vai ter de 2022 é que nada mais vai dar certo. A política não vai dar certo, a ciência não vai dar certo, a saúde não vai dar certo. Mas a gente precisa entender que, a despeito de algumas dessas realidades, a palavra que Deus estabeleceu para nós permanece intocável dentro de nós. Eu queria muito ouvir um amém, mas já que a gente está no culto online, pelo menos coloca no chat aqui se isso está te edificando. Hoje pela manhã a gente teve vários testemunhos de cura e eu oro para que enquanto a palavra viva, flua, você seja curado. Se você tem alguma enfermidade, irmão, abre teu coração, Jesus está pronto para curar você agora. Se você já foi curado ao longo desse culto, coloca o teu testemunho aqui no chat, vai edificar alguém que precisa de cura. Eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente ao longo dessa noite. Eu queria de verdade que você tivesse esse entendimento. Existem duas coisas que são altamente contagiosas. Eu falei sobre isso um pouco mais na entrevista, um pouco mais cedo. O medo e a esperança, eles são altamente contagiosos. Se você sentar numa mesa com alguém pessimista, em 5 minutos, você vai perceber que parte da tua alegria se esvaiu. Se você sentar com alguém pessimista, você vai perceber que, se isso for contínuo, em pouco tempo você vai começar a se tornar pessimista também.
Os pessimistas, ele tem essa característica de contaminar o coração de alguém que estava se movendo por esperança. E às vezes a gente olha isso como se fosse alguém zeloso. Não, essa pessoa ela só é muito realista. Na verdade, os pessimistas já foram otimistas em algum momento, mas preferiram não sonhar mais, porque já se frustraram demais. Irmão, eu não sei se você já teve alguma frustração, mas eu estou falando aqui como alguém que já se frustrou várias vezes, e eu ainda continuo esperando aquilo que Deus preparou para mim. Eu ainda prefiro escolher a esperança como sendo o meu norte, porque é mais fácil e é mais prático a gente diminuir as nossas expectativas. A gente se frustra menos, a gente espera pouco e vive pouco. A gente tem baixas expectativas e as baixas expectativas se cumprem, mas isso é algo natural. Isso qualquer pessoa pode viver. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. A Bíblia chega ao ponto de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmão, você ser pessimista e caminhar em fé. As duas coisas não coexistem. E é por isso que eu quero compartilhar isso com você, porque em algum momento da nossa história, a gente precisa decidir quem é o centro da nossa história. Ou são as palavras de vida que eu carrego, ou são as notícias de morte que me cercam. Ou são as promessas que eu carrego, ou é a opinião dos que me cercam. Irmão, Deus já tem uma opinião a teu respeito. Deus já tem planos e projetos para o teu ano. Deus não foi pego de surpresa em 2021, muito menos vai ser em 2022. E é por isso que a gente tem esse entendimento de que é a gente que vai decidir o que a gente vai carregar, e que, mais do que isso, o que a gente vai carregar é o que vai definir, o que vai contagiar quem está ao nosso redor. A gente precisa ter esse entendimento que o início de cada ano é uma oportunidade da gente tirar o peso do medo e a gente se encher de esperança. Talvez você está me ouvindo, você é empresário, você quebrou nos últimos anos. Eu vim aqui só te lembrar, irmão, que o Deus que fez algo na tua história quando nada existia, pode fazer de novo, e de novo, e de novo. Again, again, again. Tem uma música, se eu não me engano, da Hilson, Do It Again, e eu gosto de colocá-la bem alto no meu carro, porque a gente tem que trazer à nossa memória que aquilo que Deus fez no passado, Ele está pronto para fazer de novo. Talvez você está me ouvindo e você está passando um problema de saúde. Você está ouvindo isso da boca de alguém que há 4 anos atrás foi livrado por Deus da morte. Eu vim aqui só para te lembrar que o Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, ou curou o paralítico que desceu do telhado, ou curou os leprosos, irmão, é o mesmo Deus que continua fazendo milagres hoje. Então a pergunta é, em 2022, o que vai nortear a minha história? O medo ou a esperança? Irmão, é impossível a gente caminhar com Deus e ainda assim ser guiado pelo medo. Em cada decisão da nossa vida a gente vai ver uma bifurcação. E Deus sempre vai convidar a gente para ir para um caminho diferente daquele que o medo está convidando. Fundamentalmente, Deus e o medo não habitam no mesmo lugar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero te encorajar em nome de Jesus, irmão. 2022 não é um ano para a gente ficar alimentando os nossos medos. 2022 é um ano da gente alimentar os nossos milagres. Em 2022, irmão, pega essa chave, anota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!